paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tá aí, né? O Edivaldo, no seu esforço de defender, né, o ocultismo da congregação cristã no Brasil, já faz tempo. Ele prometeu responder aos 82 pontos heréticos da congregação, né? Que são esses pontos heréticos que estão relacionados aqui, está vendo? Os 82 pontos heréticos da congregação cristã no Brasil. Tá? Então, o primeiro deles é o ocultismo. Depois nós temos esse aqui, ó, eles estão sempre em busca de novas revelações. O terceiro diz, a Bíblia contém a palavra de Deus. A quarta heresia seria, não existe a Trindade, conforme ensinava o nosso segundo ponto de doutrina. A quinta heresia, Jesus não é Deus. A sexta heresia, a Bíblia é letra morta. E aí por aí vai, são 82 pontos heréticos que eu tenho relacionado, tá? Todos eles com forte fundamentação bíblica e todos eles dentro dos nossos, né, 12 pontos de doutrina. Aqui, ó, pontos de doutrina e da fé. Esses pontos de doutrina aqui, ó, tá vendo? Aqui. Pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Que você... Aí, tá vendo aqui, ó? Entendeu? Que você tem lá no final do seminário. E tudo isso muito bem fundamentado dentro das Escrituras. E o primeiro ponto de doutrina, que o Edivaldo prometeu, né, que ele ia responder um a um, e nós não paramos aqui. É a primeira heresia, o ocultismo. Tá? Então, nesse ocultismo aqui, praticado pelo ministério, tá? Ó, anda aqui. Eles decidem as suas heresias a portas fechadas. Está vendo aí, ó? Portas fechadas. Quer dizer, vou pôr até em letra vermelha para você ver. Ninguém sabe, né? Pode ser num escritório deles lá, entendeu? Pode ser num boteco tomando uísque, ninguém sabe. São 2 ou 3 ou 4 no máximo que decide os destinos dessa igreja, entende? Você não pode participar disso. Depois vai lá para o Braz, né? Aí é aquela reunião maior, né? Todo mundo lá. E aí eles apresentam essas heresias que eles decidiram. Heresia o que é? É a apostasia da doutrina da igreja, entende? Isso são heresias. Entende? Então, nessas reuniões, eles apresentam essas heresias aqui. E pergunta, né, que quem sente que é da parte de Deus, né? Então, e ninguém é besta de dizer que não sente. Porque se disser que não está sentindo, vai para a lista daqueles que devem ser ignorados no ministério ou expulsos até, né? Bom, então depois disso eles divulgam, né, essas heresias por meio de listas secretas de ensinamentos. Então existem 2 listas, uma que é para consumo geral, que no final da Assembleia é lida lá na frente, né, como guia de Deus, né? Foi Deus que revelou. Quando, na verdade, Deus não está revelando nada. É por enganação, entende? Pura tapeação. Mas existe uma outra lista que é dirigida exclusivamente aos membros do ministério. Os anciães, tá? Os anciães, e eles não podem dar conhecimento do conteúdo dessa lista nem para sua esposa, nem para os seus filhos, nem para seus amigos. Se ele fizer isso, ele vai ser disciplinado. Provavelmente será expulso do ministério, considerado indigno. Então é ocultismo isso, né? Muito bem. E eles apresentam isso tudo como foi feito sob a guia de Deus. Eu não sei que Deus é esse, porque
Deus não gosta de coisas escondidas, né? Ele já fez claro isso lá no Velho Testamento, que diz lá, né, que Deuteronômio 29, 29, está aqui, ó, desde o Velho Testamento. Ele fala aqui, ó, quer ver? Tá? Ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas, eles dizem que é Deus que revela, pertencem a nós, os nossos filhos, para sempre, né? Então, o que é revelado por Deus é para nós e nossos filhos, para sempre. Não é exclusivo desses homens, tá? Mesmo o Senhor Jesus, ele disse, né, que vós sois a luz do mundo. Né? Então, está lá em Mateus, né? Vós sois a luz do mundo. Está aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Né? Vós sois o sal da terra. Né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Entende? Então, nada escondido, nada escondido. Ele mesmo fala, mostra que isso é condenado, porque ele diz, ó, ele diz, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Está entendendo? Aqui, ó. Aqui, em Marcos, capítulo 4. Porque nada há encoberto que não há de ser manifesto. E nada se faz em oculto, mas para ser descoberto. Entende? Então tem que ser público, notório. Paulo fala isso mesmo, que nada deixei de vos anunciar, nada deixei de vos anunciar, de casa em casa. Paulo fala isso, nada de... Ó, está aqui, no Atos 20, 20. Está aqui, ó. Como nada de útil que seja, deixei de vos anunciar e ensinar, ó, publicamente pelas casas. Entende? Então, o cristianismo não aceita, é contra esse negócio de coisas escondidas, tá? Que é o que eles fazem, né? E é nesse primeiro ponto, doutrina ou ocultismo, eu denuncio isso, que são decisões em reuniões secretas, né? Por pessoas que nós não conhecemos, a dia, hora e lugar que não sabemos. Entendeu? No escritório de um deles, na sala da casa de um deles, entende? Às vezes num boteco, numa mesa de bar, bebendo isso, vai saber aonde. É 2 ou 3 que decidem, entende? Isso virou um Vaticano II, lá no Brás. Tem o Vaticano I, que é lá em Roma, que é o Papa Francisco. A congregação tem o Vaticano II, que é o Brás. A congregação foi fundada dentro de moldes diferentes disso que você tem hoje. Esse império religioso. Tá? O que nós queremos, e que o irmão Franciscão queria, é uma igreja com uma administração local, entendeu? Local. Tá? Na sua igreja local. Está entendendo? Nada de uma igreja centralizada, entendeu? Nada disso. Uma igreja local. Com a irmandade local, quem decidirá quem será o seu presidente, quer dizer, essa igreja local, ela vai ter um presidente, né, que vai presidir ali aquele grupo, que decidirá
vai ter o seu próprio secretário, o seu tesoureiro e o seu conselho fiscal. O seu conselho fiscal. Entendeu? O dinheiro que é arrecadar será dela, dessa igreja local. E ela decidirá o que fará com ele. Está entendendo? Nada de depositar na conta desses marmanjos. Está entendendo? Nada disso. A igreja local, a comunidade local, vai ter uma conta aberta no nome dela e esse dinheiro arrecadado vai para ele, para essa conta. E as pessoas eleitas para os cargos administrativos serão todos membros da igreja local. Tá? Da igreja local. Somos nós que vamos eleger quem nós queremos, dos membros que nós conhecemos, como pessoas idôneas, tá? Para exercício dessas funções administrativas, para administrar o nosso dinheiro e fazer aquilo que nós queremos que seja feito. E outra coisa também, não é vitalício isso não, hein? É por um período definido, tá? Como 3 anos, 4 anos, 5 anos, não interessa. E podendo ser substituída a qualquer momento, assim que os membros da igreja decidirem, por votação, uma votação simples, de maioria, mais um, pronto. A igreja tem 60 membros, né? A comunidade tem 60 crentes. Bom, fazemos uma votação, fulano precisa continuar no cargo dele ou sai? Bom, tem 60 membros? Se 30 mais um votar que seja substituído, ele vai ser substituído e acabou a conversa. O corpo ministerial e demais cargos serão formados por membros locais. O ancião, o cooperador, o diácono, a irmã da obra da piedade, o encarregado da orquestra, o porteiro, etc. Sempre definidos por membros locais e também por tempo definido, podendo ser substituído a qualquer momento, desde que em assembleia local, por decisão da maioria. Pronto. Entendeu? Não haverá ninguém de fora para meter o seu narigão, meter o bedelho onde não é chamado. Está entendendo? É isso aí que o nosso irmão Franciscão queria, entendeu? Não é esse Vaticano diabólico, seguindo o Papa Francisco lá da Itália, né? Anualmente, nós não teríamos essa panaceia da Assembleia dos Servos de Deus, do Ministério da Congregação. Não teríamos essa palhaçada aí, que isso é um show de Hollywood, tá? Isso aqui não tem nada, não tem de Deus, nada de Deus nesse negócio aí, tá? Como já falei anteriormente, é 2, 3 que decide, tá? A gente não sabe quem é, nem que, onde, nem quando, nem que dia, nem que hora. E é apresentado como revelação de Deus. E quem não concordar está expulso do ministério. E não teria essa panaceia, essa palhaçada que exclui a igreja local de decisões que são tomadas às escondidas e a portas fechadas e mantida na total ignorância das doutrinas e diabólicas, doutrinas heréticas e diabólicas, né? Que contradizem o texto sagrado das Escrituras sagradas e que vão até contra as doutrinas da própria igreja. Mas teríamos, então, as convenções das igrejas da congregação, onde estariam presentes membros do corpo ministerial, acompanhados de membros comuns da igreja local. 2 ou 3 membros eleitos pela decisão dos membros da igreja local. Simples assim, entendeu? Entendeu? E estes participariam, então, dos trabalhos como assistentes. Esses 2 ou 3 membros da igreja local participariam como
assistentes do trabalho dessa convenção de igrejas, entende? Eles veriam tudo que seria decidido ali. As igrejas locais terão liberdade para permanecerem como membros da convenção das igrejas da congregação, como também poderão delas se desligar a qualquer momento. A qualquer momento, se achar que não convém mais pertencer, poderão se desligar a qualquer momento, bem como a elas se unir novamente, se assim decidirem os seus membros. Entendeu? Se a igreja local acha que essa convenção, essas igrejas da convenção estão tomando um rumo que ela não quer ir, ela pode se desligar, sem ter consequência alguma sobre ela. E se a qualquer momento ela resolver novamente se unir à convenção, não tem problema nenhum, pode se unir novamente, desde que seus membros decidam isso. A convenção também poderá excluir qualquer igreja que venha a se desviar daquilo que foi decidido anteriormente. Entendeu? E a qualquer momento poderá ser readmitida, entendeu? Se voltar à prática daquilo que a congregação tem como verdadeiro, entendeu? Quer dizer, a igreja local pode se desligar da convenção, se achar que a convenção está tomando rumos que não estão de acordo com a palavra de Deus e a doutrina da igreja, e lá para frente, se achar que deve voltar a unir-se à convenção, também não tem problema. E a convenção também pode excluir qualquer comunidade cristã que ela ache que não está seguindo aquilo que a convenção tem como bom e verdadeiro. Então, isso aí é uma maneira de resolver esse problema. E tem mais. Se alguém aí que foi eleito pelos membros, né, deu um pisão, né? Pisaram, pigar o ancião, o cooperador, o diácono, o porteiro, deu um pisão na casca da banana. A igreja local se reúne e resolve. No dia seguinte, no máximo, o tal já estará sentadinho, bonitinho, e outro terá tomado o seu lugar. Pronto, acabou. É assim, é facinho, resolve as coisas, né? Resolve as coisas. Não, mas, né, na congregação é diferente. Então, veja, na congregação a coisa é diferente. Tá? Mas veja, com pequenas diferenças do que aconteceu lá na Idade Média. Lá a Igreja Católica Apostólica Romana, lá da Idade Média. Naquela época, né, o romanismo meteu toda a humanidade na obscuridade e na ignorância. Manteve toda a humanidade no alfabetismo, que resultou em doença, nas guerras, no desentendimento entre os homens, o domínio das classes, a fome, a miséria. Por quê? Porquanto um grupelho, né, de líderes religiosos que estavam debaixo do domínio do diabo se apoderaram de todo o conhecimento humano, entendeu? Até que houve alguns homens, né, que tiveram a coragem de se levantar contra esse poder espiritual que nomeava reis e expulsava reis do seu trono. Que foi Martinho Lutero, teve Calvino, Zwingli, Knox e muitos outros, né? Que se levantaram, tiveram coragem, se levantaram contra a religiosidade dominante. A congregação hoje quer fazer o mesmo. Quer dominar todo mundo através da ignorância, com um poder central lá no Braz, entendeu?
Entre o Vaticano lá do Papa Francisco e o Vaticano II no Brás, aí onde agora o Papa é o Cláudio Marsola, né? As diferenças são pequenas, o diabo não precisou inventar nada. Deu apenas pequenos retoques aqui e ali, porquanto as épocas são diferentes, né? Mas se você observar bem, a estrutura é a mesma. Lá no Vaticano tem um Papa, aqui também tem. Lá no Vaticano, o cargo do Papa é vitalício, aqui também tem. Lá reina o Chicão, né? O Francisco. Aqui nós temos o Marsola. Lá, o Papa é cercado pelos seus cardeais. Aqui nós temos também o ancianato, né? Tem lá os 12 mais velhos, depois os 40, depois os 70, né? Lá o Papa tem 2 valetes, né? 2 valetes que estão ao lado dele. Aqui o Marsola tem 2 ou 3 fiéis escudeiros também, né? Lá se adoram as imagens de esculturas, né? Aqui na congregação nós adoramos nossos anciãos, não, maravilha. Aqui adoramos também a orquestra, adoramos os templos. E lá eles adoram também os templos, fazem aqueles templos enormes, né? Aqui também nós adoramos os templos. Aqui eu tenho introduzido uma inovação, que lá não tem. Lá tem a lista de ensinamento, que ela é publicada, sai na forma de um documento muito erudito, complexo, escrito de uma maneira que o povão não entende nada. É chamada de bula papal. Aqui a novidade é que nós temos uma lista de ensinamentos que todo mundo entende, mas se pudesse, né? Porque ela é uma lista secreta. Ah, meu amigo, então com lista secreta o diabo faz o que quer. Faz o que quer. Melhor que isso, só o ato institucional número 5 no tempo da ditadura. Lá no tempo do presidente Costa e Silva. Ai, ai, ai. Bom, então vamos abrir a caixa preta do Vaticano II no Brás, lá, né, onde moram as raposas. No Vaticano II no Brás, onde moram as raposas, o poder é dividido há mais de 50 anos, né, entre 4 famílias. Tem a família dos Corleones, né? Tem a família dos Tataglias. Opa! Não, peraí. São todos brasileiros, descendentes de italianos, mas são todos brasileiros, filhos de brasileiros. É que eu confundi um pouco com um filme que eu assisti. Já viu aquele filme chamado O Poderoso Chefão? Então tá. Então, no Vaticano II, lá no Brás, o poder é dividido entre essas 4 famílias, né? Cada família tem um capo, né? Que é o capo é o mandante, o capitão, né? Que é o capo de tutti capi, né? Que é o capitão de todos os demais. E também todas as famílias têm um consigliere, que em italiano, traduzindo, é o conselheiro, né? Não, só que no Brás tem uma diferença. Eles têm mais que um. Os quais também são todos anciãos diáconos, raramente cooperadores, né? Raramente diáconos, né? Normalmente os conselheiros são os próprios anciãos. Bom, a diferença é que eles não têm a obrigação de ser sicilianos, a obrigação de ser lá da Sicília, lá na Itália, né? Então, vejam, o poder é dividido e os cargos administrativos e espirituais, né, que é ancião, cooperador, são distribuídos, primeiramente, entre os parentes, né? É o filho do cara, é o irmão do camarada, então. Depois vai para os amigos, depois vai também para os parentes e amigos. O nome disso aí chama-se nepotismo. Entende? Isso existia lá também na idolatria do catolicismo romano na Idade Média, né? Que é
a autoridade que os sobrinhos e os parentes do Papa exerciam na administração da igreja. Em outras palavras, é o protecionismo, é o compadesco, o filhotismo, o favoritismo, o patronato. É só você consultar o dicionário da língua portuguesa que você vai ver o que é nepotismo. Tá? E veja, o conchavo do nepotismo na congregação é tão grande, mas tão grande, que essas relações de parentesco e de amizade são até desconhecidas pelo Satanás, o que ele até se perde nesse tema aí. Se eu colocar a lista que eu tenho da relação dos parentes colocados no ministério, vocês vão ficar assombrados, né? É simplesmente pavoroso. Então, o que acontece com isso? Acontece o seguinte, que o poder se perpetua, né? Porque ainda são cargos... Bom, antigamente, hoje parece que não, né? Mas antigamente era vitalício, né? Por toda a vida. Se o cara era colocado como ancião, não podia tirar o ministério de ancião dele, porque era vitalício aquilo. Ele não podia ser destituído. Foi Deus que deu o cargo para ele, como é que você vai tirar? Entendeu? Então, aconteciam verdadeiras barbaridades, né? Tem um ancião aqui de Itaquera, esqueci o nome dele, o cara só vivia bêbado, né? De manhã, o café da manhã dele era um copão de uísque, né? Bêbado, atendia as reuniões bêbado, embriagado. Teve a festa de um casamento aqui de um irmão aqui da minha comum congregação. Ele compareceu, né? Foi convidado e foi lá. Chegou bêbado e saiu carregado. Entendeu? E ninguém podia, ele morreu ancião, né? Porque não podia mexer. Então, veja, o seguinte, na comissão de compras da igreja está fulano e ciclano, que são parentes, ou então parentes dos aparentados, ou amigo dos parentes ou dos aparentados. Isso acontece também na presidência, os secretários, tesoureiros, com o pessoal da fiscalização. Aliás, para que fiscalização? Fala sério. Para que fiscalização? Isso é dispensável, rapaz. Já que essas raposas, elas são diferentes de todos os outros mortais. Elas são incorruptíveis, cara. Tá entendendo? Eles são como raposas tomando conta do galinheiro, tá? E todos eles se declaram muito santos, todos eles santos de Deus, né? Nas assembleias anuais é lida a prestação de contas, tá? Você vê na igreja, né, as prestações de contas são lidas, né? Mas são números, letras e números. Mas, de fato e de verdade, seja sincero, quem tem ideia aqui de quanto é que esse grupo, quanto é que a igreja, a congregação realmente arrecada mensalmente? E para onde vai esse dinheiro? Será que é verdade tudo isso que esses caras estão falando? Ninguém sabe, não é? Ninguém sabe. O que é feito? Para onde vai esse dinheiro? E como questionar isso, né? Se uma suspeita sequer da idoneidade desses homens é pecado de morte, ou vai ofender a Deus, né? Mas a realidade é outra. Compra sem licitação, sem tomada de preço, de empresas que são propriedade dos anciãos, né? que para dezenas de produtos e serviços. É um atestado de que, com certeza, a ladroagem e o desvio de dinheiro praticado por essa turma não tem tamanho, né? Então, se você tomar consciência da realidade, isso vai ser muito cruel, viu? Muito cruel para o seu coração. Se a Irmandade tomar consciência da realidade, vai ser muito cruel para o coração da nossa Irmandade. Há um ditado que diz assim, né? Não basta parecer honesto, tem que ser honesto de fato, né? E depois nessa turma vive apontando o dedo para as outras igrejas por aí, dizendo que os pastores são ladrões e vivem da lã das ovelhas, né? É engraçado, isso é uma loucura, né? Eles passam o recibo de tudo e declaram isso no imposto de renda, tá? Entendeu? Outra coisa também, lá, a qualquer momento,
que a comunidade decidir que aquele cara não deve ficar ali na presidência, eles mandam embora, outro vai tomar o lugar, entendeu? Aqui não. Aqui você não pode. Você tem um ancião, você não pode remover ele, não. Entendeu? Porque você nem da igreja você faz parte, entendeu? Você é um mero participante, você é um mero assistente. Está entendendo? Você não é da Congregação Cristã no Brasil. Você não é membro da Congregação Cristã no Brasil. Membro da congregação são eles. E você não tem direito algum dentro da igreja. Tá? Então, veja, esses caras ainda têm coragem de dizer, né? Que os pastores das outras igrejas vivem da lã das ovelhas, são ladrões, entendeu? Agora, aqui tudo escondidinho, na moita, que é impossível de mexer e é impossível mudar. Faça uma sugestão, que tal uma auditoria externa para examinar tudo isso? Que tal, hein? Alguém de fora, né? Como fazem as empresas e os governos? Que tal um organograma interno da distribuição das responsabilidades, com o nomezinho de todos eles, entende? Nem pensar nisso, né? É pecado de morte. Então é isso, tá? Então é isso. É esse o cultismo que vive a congregação, né? É esse o cultismo que vive a congregação, e é isso que esse nosso querido irmão aí, Edivaldo Oliveira, quer defender.